Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. O primeiro beijo, a primeira paixão, o coração partido, namoro, as descobertas sexuais. Tem famílias que encaram de uma forma super tranquila o início da vida amorosa dos filhos. Já tem outras que ainda acham que isso é um verdadeiro tabu. E ainda tem o lance da privacidade, da maior liberdade, que são típicas dessa época da adolescência, do início da vida adulta. Então, vem com a gente, porque a vida amorosa dos filhos é sim nosso assunto por aqui no programa Em Versão Ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área e ela também, minha companheira Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Vamos lá. Eu também quero falar. Conosco por aqui o Daniel Abner, de Belo Horizonte, que tem 17 anos e começou a namorar com 14. Ele conta como os pais reagiram. Eu contei separadamente para os dois. Eu contei primeiro para minha mãe, depois para meu pai. E a minha mãe, ela teve uma reação mais agitada, de preocupação, porque eu era muito novo. Já o meu pai foi mais tranquilo, sempre tentando me ajudar e sempre me dando dicas, né, sobre relacionamento, justamente porque eu era muito novo. Cada um lida de um jeito, né? Na própria família do Daniel, a mãe ficou um pouco mais tensa, o pai foi mais tranquilo. Mas, Roseli, de uma maneira geral, o que você diria para os nossos ouvintes que são pais, estão passando por isso ou vão passar em breve? Bom, a primeira coisa a dizer, Thaís, é que nem todo filho é como o Daniel. Nem todo mundo vai falar para os pais que está namorando. E isso não é problema algum, porque é justamente o início daquilo que a gente chama da vida privada dos filhos. Enquanto eles são crianças, a gente faz e desfaz. A partir do momento que eles entram na adolescência, eles precisam aprender a delimitar, né? Aquilo que faz parte do convívio familiar, convívio social, e aquilo que é próprio da intimidade dele. Então é importante saber isso. E segundo ponto importante, né? Já que faz parte da intimidade, é bom a gente não interferir nesse assunto. Palavra de ouvinte. O Ronaldo Mendonça fala pra gente o que sentiu quando descobriu que o filho estava namorando. Foi um misto de sentimentos, né? Primeiro a surpresa, né? Porque muito novo, 14 anos de idade. A gente teve medo de negar. Se a gente negasse, ele poderia mentir pra gente, né? E namorar escondido. E a gente não queria isso. Então, nós acompanhamos de perto. Tanto os pais dela, quanto nós, né? Nós conversamos com eles e foi em comum acordo, né? Que nós decidimos isso. Roseli, nessa hora, dá para interferir dessa maneira, proibir, aprovar, conversar, mediar esse namoro? Eu diria o seguinte, Thaís, será possível? Será que é possível proibir? Será que é possível autorizar? Não é possível, né? Porque não é competência dos pais essa questão. É o início do percurso que o jovem precisa fazer até alcançar a vida adulta. E eu conheço tantas histórias que não terminaram bem, desse tipo de coisa que a gente ouviu, que é a família do garoto de 14, 13, 15 anos, se envolve com a família da garota de mesma idade, e aí o namoro vai até o dia que termina. E aí fica um mal-estar danado entre as famílias, né, que criaram até intimidade, viajaram juntos. Então é importante que os pais saibam que eles têm o direito a ter opinião a respeito do namoro dos filhos, eles têm o dever de contar para os filhos o que eles acham, mas eles não podem nem proibir nem autorizar, isso é da alçada dos filhos já. Para bom entendedor. Espaço aberto agora para a psicóloga Janaína Fidelis. É importante reconhecer que o namoro é uma fase crucial no desenvolvimento emocional e social dos jovens. Eles estão aprendendo a construir relacionamentos, a lidar com sentimentos complexos e a desenvolver a própria identidade. Nesse contexto, a privacidade é essencial para que eles possam explorar esses aspectos de forma saudável e sem pressões excessivas.
Os pais podem desempenhar um papel de apoio e orientação sem invadir a privacidade dos filhos. Uma maneira de fazer isso é manter um diálogo aberto e honesto, onde os filhos se sintam seguros para compartilhar suas experiências e sentimentos. É isso, Roseli? É isso mesmo, a gente precisa aprender. Eu me lembrei agora, Thaís, de uma frase da Clarice Lispector, né? Que ela diz assim, que conforme os filhos crescem, a tendência seria o tamanho da mãe diminuir, mas que a gente tem, assim, uma tendência a ficar enorme o tempo todo. É assim com muitos pais, né? Os filhos crescem, mas eles continuam enormes. Nesse sentido de querer controlar a vida dos filhos, não dá. Não dá porque isso é uma preparação para a vida adulta. Estabelecer vínculos amorosos, afetivos, com amigos, com namorado, namorada. É importante porque em tempos de amor líquido, como o Bauman disse, não é fácil a gente aprender a se relacionar afetivamente. A gente até consegue começar, o duro é a manutenção. Então é importante que sim, que a gente respeite a privacidade deles. O início da vida amorosa dos filhos é o nosso assunto por aqui no nosso programa Em Versão Ampliada. Pronto, falei. Agora por aqui tem a palavra direto de Salvador, a Cláudia Santana, que é mãe da Júlia. Minha filha começou a namorar aos 15 anos, hoje ela tem 16. Na verdade, eu não queria que ela começasse a namorar tão nova, né? Porque eu acho que tira um pouco o foco que era importante para a idade dela. Eu queria que ela tivesse atenção nos estudos, queria que ela pensasse primeiro em estudar, entrar na faculdade e depois pensasse em namorar. Logo que eu soube que ela estava interessada na pessoa, eu pensei em proibir, né? Mas depois eu vi que não ia resolver. Roseli, a gente pensa um monte de coisa, a gente idealiza um monte de coisa, mas se a gente olhar para nossa vida lá atrás, a gente vê que muitos dos erros foram os mesmos, que a gente viveu exatamente essa fase. É bem isso, né? Nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Vamos melhorar um pouco, né? De geração para geração dá para a gente melhorar. Ainda bem que ela percebeu em tempo que não tem jeito de controlar, né? Porque criança, a gente tem como controlar onde ela vai, com quem ela vai. Adolescente não tem, porque eles têm maior autonomia, né, de ir para lá e para cá, tem o tempo que eles estão na escola, então não adianta, o melhor é a gente sempre manter o diálogo aberto, para apoiar, quando for necessário, colocar, né, que a gente está vendo que há um conflito. Agora, querer que um filho adolescente não namore para pensar nos estudos, é muito antigo isso. Eles conseguem fazer as duas coisas e bem. Vi e curti. E qual é a sua dica, Roseli, para a gente pensar um pouco mais nesse assunto? Eu escolhi um filme que não é novo, não. Ele foi realizado em 2010, se não me engano. E fala um pouco sobre isso, né? A interferência das famílias, dos jovens que estão estabelecendo relações amorosas. O título do filme é O Primeiro Amor, e é a história de um garoto que muda de bairro e na nova vizinhança ele conhece uma garota e aí conta a história, né, desse relacionamento, a interferência dos pais dela, dos pais dele. É bem interessante de ver como os dois jovens conseguem superar isso. Hoje vamos abrir espaço no programa Seus Filhos para falar da escolha do tipo de parto. Mais de 2.500.000 bebês nasceram no Brasil em 2022, segundo o último dado divulgado pelo IBGE. E a forma como chegam ao mundo deve levar em consideração a saúde da mãe, do bebê, as escolhas da família. E por isso, a relação entre o médico e a gestante tem que ser de absoluta confiança e respeito. E na semana em que é celebrado o Dia Internacional do Parto Domiciliar, a Band News FM
abre espaço para discutir esse tema. Minha Voz. Conosco por aqui a Amanda Souza, que está grávida do segundo filho. O primeiro filho nasceu na casa da família e a expectativa pelo segundo é também que venha da mesma forma. Então, minhas expectativas são as melhores, né? Estou com uma ansiedade saudável, porque eu sei que eu estou bem assistida, estou bem acompanhada e sei que vai dar tudo certo, porque eu confio nesse modelo de assistência, confio no meu corpo, confio no meu filho, né? Sei que nós sabemos o que estamos fazendo e que estamos protegidos aí, abençoados, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Roseli, essa questão da escolha do tipo do parto precisa ser muito pesquisada, precisa ter a orientação desse profissional que acompanha. O que você diria para essas mulheres que estão, planejando um filho, que já estão grávidas e que começam a pensar nesse tema? É preciso mesmo conhecer todos os tipos de parto, porque muitas mulheres ouvem falar parto domiciliar, parto natural, cesariana, parto com anestesia, parto sem anestesia, e parece que forma um bolo, né? Não, é preciso aprender, pode ser com o obstetra que acompanha, ou pode ser na própria internet, buscando sites que são fiéis, né? As informações que a gente tem. É preciso conhecer mais de perto para poder escolher. E escolher considerando, inclusive, as observações que o médico faz. Porque, às vezes, a mulher quer muito uma coisa, como a gente acabou de ouvir, e nos últimos momentos, antes do parto, o médico fala, não é aconselhável por causa disto, disto e disso e daquilo. E aí é preciso saber priorizar a saúde da mãe, a saúde do bebê que vai nascer, em vez de uma escolha que foi feita e que precisa ser mudada. Para bom entendedor. A obstetra e ginecologista Patrícia Schmitz alerta que nem todas as grávidas estão aptas para o parto domiciliar e é preciso prestar atenção em alguns pontos. Vamos ouvi-la. Bom, pensando no parto domiciliar, existem 3 condições importantíssimas para serem consideradas. A primeira questão é, essa paciente deve ser de risco habitual, né? Uma paciente que não tem comorbidades. E, em segundo lugar, é preciso que essa paciente tenha uma equipe, né, que possa disponibilizar de todo o aparato e capacidade técnica. E, em terceiro lugar, o desejo mesmo da mulher e de quem vai estar ali acompanhando com ela, né? Ela precisa ter essa rede de apoio. E é essa conversa, né, Roseli? É esse entendimento, esse olhar para o todo que é fundamental e principalmente essa confiança. Isso. É claro que em algumas situações, logo no início da gestação, nas primeiras consultas do pré-natal, a mulher pode manifestar, né, eu gostaria de tal parto, e o médico já pode alertar, olha, esse aí a gente não vai considerar, porque a sua condição de saúde impede que você tenha segurança, seu bebê tenha segurança, fazendo qualquer tipo de parto. Então é preciso sempre saber aceitar a realidade. Eu gosto de dizer, né, às vezes a gente vai ao médico durante o pré-natal, na expectativa de uma coisa, mas a gente precisa colocar o pé no chão e o médico ajuda muito a fazer isso. Agora, sempre é bom lembrar, a mulher tem o direito de escolher dentro das suas possibilidades. Eu também quero falar. E quem fala agora é a Aline de Almeida, que é presidente da Associação de Doulas do Espírito Santo, e ela conversa conosco sobre o trabalho dos partos domiciliares. A maioria das mulheres que me procuram, que já optaram pelo parto domiciliar, são mulheres que já são mais esclarecidas. Então, elas já têm mais uma noção de compartilhamento de responsabilidades, ela tem noção de como o parto se desenrola. Então, é um pouco mais fácil, ela já vem com uma bagagem de mais segurança. Então, a educação perinatal, a gente vai falar para ela sobre o parto, como é que funciona o parto, como é que o parto acontece, se precisar remover. No dia do parto, a gente se desloca até a casa daquela mulher para ser apoio emocional para o momento do parto. E é basicamente na hora do parto como a gente age no parto hospitalar, sendo apoio emocional e físico para essa mulher.
essa rede de apoio, né, inclusive de uma doula, por exemplo, ela é muito importante para a chegada do bebê, para essa orientação, para esse suporte, como disse agora para a gente a Aline. Exatamente, Thaís. É preciso conhecer doulas, conhecer por meio de informações que pessoas conhecidas, amigas dão, né? E é preciso sempre lembrar que uma doula pode ser super bem indicada, mas aí quando a mulher que vai fazer o parto conhece aquela doula, sabe quando não bate? Então é preciso respeitar isso, porque como a gente acabou de ouvir, o fundamental é o apoio emocional que elas darão, né? E para isso é preciso ter essa boa relação de confiança entre as duas. O parto domiciliar continua sendo nosso assunto aqui no programa Seus Filhos, em versão ampliada. Comigo deu certo. Espaço aberto para Stephanie Lapor, que é mãe de 3 crianças, e a capixaba conta pra gente o que levou ela à escolha do parto domiciliar. Minhas 2 primeiras filhas nasceram em partos normais hospitalares, hospitais particulares com disponibilidade médica, porém eu sofri todo tipo de violência obstétrica. Quando eu decidi ter mais um filho, eu já sabia que seria um parto domiciliar. Parir com respeito, parir com beleza, parir com protagonismo e segurança tanto para mim quanto para o meu bebê sempre foi o meu sonho e eu sempre acreditei que ele era possível. Nesse sentido, assim que engravidei, contratei a minha equipe, tive 2 doulas, tive enfermeira obstétrica, tive fotógrafa, tive as irmãs mais velhas fazendo parte, tive o meu companheiro, pai da criança, e foi uma experiência fantástica. Ela falou de segurança e é fundamental a gente reforçar essa necessidade de proteção dessa gestante, desse bebê durante o parto. Quando ela mencionou a violência obstétrica, e é importante a gente trazer aqui também esse ponto. Muitas mulheres antes nem sabiam que poderiam ser vítimas dessa situação, mas segurança é palavra-chave e proteção também, né? Isso. É preciso saber o que é a violência obstétrica, é preciso conhecer os índices que acontece muito no nosso país, não só aqui, mas vamos falar do nosso país, e é preciso saber se defender. Muitas mulheres não vão conseguir fazer a opção do parto domiciliar para se proteger, né, como a gente acabou de ouvir, mas elas com a informação e o conhecimento ajuda a proteger e as pessoas que as acompanham também, né? Agora, é a segunda vez que a gente ouve uma coisa que me chamou a atenção, uma equipe. A mulher que vai ter o bebê em casa precisa de uma equipe. Não é barato não ter filho em casa, hein? Vamos navegar! Roseli, conta pra gente qual é a indicação sobre esse tema. Eu escolhi um artigo que fala exatamente que pode ajudar as mulheres a conhecerem os vários tipos de parto que existem, para que elas possam começar a pensar na escolha que irão fazer. O título do artigo é Tipos de Parto. Conheça quais são e entenda cada um. E está no site LickLook, esse link é com k.com.br. licklook.com.br. Repete só pra gente o nome do artigo, Roseli. Tipos de parto. Conheça quais são e entenda cada um. Nós sempre ouvimos que criamos os filhos para o mundo. Mas como criar, né, essa tal independência necessária para que eles cresçam e convivam com esse mundão dos adultos? Muitos pais nos escrevem para saber como ir aos poucos ensinando as crianças, aos adolescentes a treinarem essa autonomia. Mas eu já adianto que para acertar muitas vezes a gente erra e erra várias vezes. E isso também nos ajuda a entender melhor os nossos limites, as nossas potencialidades. E isso não é diferente com os nossos filhos, não. Fica com isso em mente, bora conversar sobre esse assunto por aqui. Palavra de ouvinte. Por aqui a professora Lenise Klenk, que é mãe de 2 meninas, uma de 11 e outra de 17 anos.
No caso da mais velha, eu preciso ser mais insistente, mais sistemática. E uma coisa que tem funcionado bastante, eu acho que também porque a gente já é mais experiente, né, com a mais nova, é que muitas vezes eu coloco as duas com pedidos de tarefas comuns e deixo por conta delas dividirem essas tarefas da maneira como elas acham melhor. E quando isso dá certo, esses são os dias em que elas nos recebem com mais tranquilidade, com mais orgulho, e que a gente percebe que aos poucos vai tentando inserir na rotina delas essas responsabilidades também de dividir algumas das tarefas domésticas. Quais dicas, Roseli, você daria para esses pais que querem dar um pouco mais de autonomia, de responsabilidade, envolver essas crianças, esses adolescentes no dia a dia da casa, por exemplo? Aí a primeira e mais importante dica, Thaís, é que a gente não consegue dar autonomia para os filhos, eles precisam conquistar. O que a gente consegue é isso que a gente acabou de ouvir, que os pais estabeleçam processos que vão ser auxiliares da conquista de autonomia. Então, em vez de dizer, que é o caso dela, né, gostei muito, você faz isso e você faz aquilo, dizer para as duas, vocês têm isso para fazer. E aí resolve entre elas. Aí vem a autonomia para discutir, conversar, negociar um conflito se acontecer. Isso é bem importante e é lembrar, né, que a autonomia é um processo que não termina nunca, até o fim da vida. Eu também quero falar. Agora conosco a Tatiana de Moraes, que é mãe de 3 filhos com idades entre 9 e 16 anos. Lição do movimento escoteiro. Vai viajar? Vai, ok. Vai com a tropa, vai com a chefia responsável, vai estar longe do pai e da mãe, vai estar tomando as suas decisões, certas ou não, mas tem alguém naquele ambiente que eu conheço. Eles estão na fase dos pequenos erros, então é importante ter essa referência, ainda que não seja do pai e da mãe, seja do chefe, no caso do movimento escoteiro, mas tem alguém lá que eles possam pedir socorro. É isso, Roseli, porque tem aquele adulto de referência para uma proteção naqueles casos em que essas crianças e adolescentes precisem de uma orientação, e eles vão precisar muitas vezes, ela até reforçou ali, eles vão errar e é natural, e adultos também erram e também é natural, mas aos poucos vão ganhando um pouco mais desse espaço, né, para se testar, para se provar. Isso mesmo, sempre precisa de adulto, né, para fazer o apoio, o acolhimento quando necessário. E olha, Thaís, eu escutei ela falar na fase dos pequenos erros. Ai, como eu queria que fosse uma fase na nossa vida, né? A gente vive sempre cometendo pequenos erros, às vezes erros grandes, mas isso acontece enquanto a gente viver. Então é importante que os pais entendam isso, né? Os filhos vão errar, mas o erro é oportunidade para aprendizado. Só não pode errar fora da proporção da possibilidade que ele tem. Ou seja, não vamos mandar uma criança de 6 anos acampar com um grupo de escoteiros, né? Ela precisa da mãe, do pai, da casa dela. Agora 9, 8, 10, 11 anos é uma boa medida para facilitar o processo da conquista da autonomia. Pronto, falei. Conosco agora o Eduardo Silva, que é pai de uma criança de 7 anos. Ele fala pra gente sobre como conversa com a filha sobre o dia a dia da casa, um eventual problema. Vamos acompanhar. Quando o filho vai crescendo, né, ele vai passando a entender algumas situações e você vai percebendo que é necessário conversar com ele, né, porque ali a partir dessa idade, pela minha experiência aqui com a minha filha, ele passa a entender algumas coisas e é interessante você saber conversar com ele no momento oportuno, né. Já tive que conversar com ela sobre problemas, questões familiares. Roseli, parte desse processo de amadurecimento, de entendimento do todo, de conquista de autonomia, passa também pelo contexto em que essa criança, esse adolescente está inserido. Sobre os problemas da família, sobre os desafios do dia a dia, o importante na hora de conversar com essa criança, com esse adolescente, é levar em consideração a faixa etária para essa conversa? A gente ouviu o depoimento de
de um pai que tem uma filha de 7 anos e ele diz que ela já começa a entender algumas coisas. Não é à toa que a gente chama a idade da razão quando deixa para trás a primeira infância, porque começa a olhar, né, para o mundo de uma maneira mais realista. A primeira infância é fantasia, é criatividade. A partir dos 6, 7, 8 anos, vem a realidade mesmo, eles começam a entender melhor. Mesmo assim, é preciso considerar que quando eu vou falar de um problema financeiro, por exemplo, familiar, né, com uma criança de 7, é diferente de quando eu for falar com uma criança de 10. Ou seja, quanto menor, quanto mais nova a criança, menos detalhes são os necessários para a gente não colocar uma angústia inútil na vida da criança. Me conta uma história. E qual dica você traz pra gente, Roseli, sobre esse tema? Thaís, você já ouviu, mulheres principalmente, mas homens também, eu quero muito ter um filho? Muitas vezes. Todo mundo já ouviu. Mas será que a gente sabe qual é a diferença entre ter um filho e ser mãe e ser pai? Importante diferença, né? Diferente, né? Foi por isso que eu escolhi esse livro, para que pais e mães leiam esse livro, para entenderem melhor, né? O que é ter um filho, o que é ser mãe, o que é ser pai. O título do livro é exatamente esse: Ser mãe ou ter um filho. A autonomia dos filhos continua sendo nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Tô por perto. E agora conosco por aqui o João Camelo, que é avô e questiona a superproteção do filho com a neta. Sou tio, sou padrinho, sou avô, tenho uma neta que o meu filho faz uma super proteção dela. Tenta agradar ela de todos os jeitos. Não deixa que ela caminhe só, não deixa que ela corra, porque se ele pudesse ele corria por ela. E às vezes quando eu questiono o meu filho, pergunto: por quê? Por que tudo isso? Não é porque ela é filha única, não. Os pais de hoje, eles dão uma proteção muito grande. Roseli, a autonomia, essa conquista que você bem mencionou, ela depende também de espaço, né? De acertos, de erros, de várias tentativas. E quando a gente superprotege os nossos filhos, a gente acaba limitando essa possibilidade. Exatamente, a gente retira as oportunidades que a vida apresenta para ele diariamente, né? Para ele desenvolver essa vontade de conquistar a autonomia. Os pais que protegem em excesso, e olha, há um número enorme de pais que protegem em excesso, né? Atrapalham e muito o desenvolvimento de seus filhos. Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, para compartilhar também no site da Band News FM, também no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de áudio. Se quiser participar por aqui, dar uma opinião, trazer para a gente a sua experiência, anote aí as nossas redes sociais, @ThaísBdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y e Saião também. Você pode nos mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.